Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação enorme estar falando para todo o estado do Amazonas, ajudando, né, nessa série de palestras que a gente vai fazer, divulgando os programas da Conab, divulgando os mecanismos que a Companhia Nacional de Abastecimento tem para fortalecer a agricultura familiar, para trazer renda ao agricultor. Meu nome é Thiago Maia, eu sou analista da Conab, atualmente estou como encarregado do setor e também como gerente operacional substituto, tá? E como eu falei, né, nós vamos fazer aqui uma série de 4 vídeos, tá? De 4 palestras, divulgando os programas da Conab, né? A gente procurou fazer uma série de vídeos para a gente poder explicar cada programa de forma detalhada, nos seus pormenores. A gente poderia fazer todas essas apresentações num único vídeo, mas ficaria algo mais corrido, algo mais sintético, e a gente preferiu não, fazer algo bem trabalhado, com muito tempo, tempo para explicar, para tirar dúvidas de vocês também, dúvidas que a gente sabe que vão surgir, dúvidas que muitas vezes existem, né, e vocês não têm como chegar até a gente. Então a gente espera fazer, né, de uma forma que fique bem claro para você, agricultor familiar, de forma que você entenda realmente os programas da Conab, tá bom? Esse primeiro slide, ele mostra a nossa estrutura, tá? A nossa estrutura organizacional aqui na Superintendência do Estado do Amazonas, tá? A gente tem a SUREG, né, a Superintendência Regional, que atualmente está sendo comandada pelo Serafim Taveira, tá bom? Que é o nosso superintendente desde a metade do ano passado. Nós temos a PRORE, que é a nossa Procuradoria Regional, tá? Que é um órgão de staff, né? Que faz toda a parte jurídica dentro da superintendência. Nós temos ali no canto direito a GEFAD, né? Que é a nossa Gerência de Administração e Finanças, mas ela, nesse momento, a gente não vai falar muito dela. O que a gente vai falar mais da GEOSE, né? Que é a Gerência Operacional, a qual atualmente está sob a coordenação do senhor Emmanuel, né? Mais conhecido no interior do estado como Emmanuel. Muitos municípios aí já tiveram a presença do nosso atual gerente. Tem o CEOP, que é o setor de operações, atualmente sob a coordenação do Laureano Pereira, tá? Que também já é uma pessoa bem conhecida no interior, já bem conhecida dentro dos programas da Conab. E o SEGEL, que é o setor que atualmente eu estou como encarregado, tá? Que é o setor responsável pelo levantamento de informações da Conab, tá bom? Bom, gente, toda vez que a gente fala de Conab, né, as pessoas perguntam, Thiago, qual é o público-alvo da Conab? Bom, a Conab, ela serve para o agricultor familiar, tá bom? Só que o conceito de agricultor familiar, ele é um conceito bem complexo, ele é um conceito bem amplo, né? E muitas vezes quando a gente fala de agricultor familiar, as pessoas pensam que é só a pessoa que planta, então não incluiria o extrativista, não incluiria o pescador, e isso é um erro, né? Qual é o conceito legal de agricultor familiar, tá? No próximo slide a gente vai ver que o agricultor familiar ele está definido na Lei 11.326 de 2006. Segundo essa lei, o agricultor familiar é aquele que pratica atividades no meio rural, sendo que ele tem que atender simultaneamente a 3 características básicas, tá? Primeiro, ele não pode ter uma área maior do que 4 módulos fiscais. Então, a sua área, a área em que ele trabalha, não pode ser maior do que 4 módulos fiscais. Cada município tem a sua quantidade de módulos fiscais, tá? Em Manaus, por exemplo, o módulo fiscal é composto por 10 hectares. No interior do estado, dependendo do município, né, os municípios do leste do Amazonas, geralmente o módulo fiscal é de 80 hectares. E na maior parte do Amazonas, né, de Manaus para cima do Rio Solimões, geralmente são 100 hectares, tá? Mas cada município tem o seu tamanho, tá? Então, de uma forma, independentemente do tamanho do módulo fiscal, o agricultor familiar não pode ter mais do que 4. Ele também tem que ter mão de obra familiar, tá? Predominantemente a própria família trabalhando na localidade, tá? Na área dele.
Pode ser, obviamente, que ele tenha empregados, que ele trabalhe com pessoas de fora da família, mas desde que a predominância seja da própria família. E também ele tem que ter uma renda mínima, né, uma renda daquela atividade. Então a atividade principal dele tem que ser aquela atividade de agricultor familiar. Tá? Então, a lei também considera agricultores familiares, né, não apenas as pessoas que plantam. Próximo slide, por favor. Tá, a lei considera também como agricultores familiares os silvicultores, os extrativistas, os aquicultores, os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais, os pescadores artesanais e as comunidades remanescentes de quilombos. Perdão. Então você verifica que o conceito de agricultor familiar ele é muito amplo. Tá? Muitos povos, muitas entidades estão classificadas como agricultores familiares. E todas essas pessoas são atendidas pela Conab. Os programas da Conab são direcionados a todos esses povos. Tá? O extrativista, a gente atende através da PGPMBio, os quilombolas, os indígenas, todos eles participam do Compra com Doação Simultânea, por exemplo, que é o programa que a gente vai falar nessa data. Tá? Inclusive, quilombolas, indígenas e assentados, eles têm preferência na aplicação dos recursos. Quando Brasília manda os recursos para a gente tem como alocar esses recursos principalmente para esses povos, tá? Quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária. Tá? Então, todos esses povos são atendidos pela Conab. Todos esses grupos, eles estão dentro dos programas da Conab. A Conab é feita para eles. Tá? Dentro da Conab, o programa que a gente tem maior peso aqui no estado do Amazonas é o Programa de Aquisição de Alimentos, que a gente chama de PAA, que ele foi instituído lá em 2003, tá? Dentro do programa Fome Zero, tá bom? E o PAA, ele tem uma característica muito interessante, que ele pode ser administrado, ele pode ser executado pelas 3 esferas da administração pública, tanto o município, quanto o estado, quanto o governo federal através da Conab. Cada um desses entes federados, eles podem ter o seu PA, o seu Programa de Aquisição de Alimentos, tá bom? Independentemente de ele ser município, estado ou governo federal, sempre os recursos são do Ministério do Desenvolvimento Social, tá bom? Nesse momento, o que é importante você saber é o seguinte, que quando for organizado pelo governo federal é através da Conab. Os estados e os municípios, cada um vai ter a sua estrutura para operacionalizar o PAA, tá bom? Para o ano de 2018, nós tivemos uma mudança muito importante dentro desse programa, que até o ano passado, até 2017, caso o agricultor familiar estivesse, por exemplo, no Amazonas nós temos o PA da Conab e nós temos o PA do governo do estado. Até 2017, o agricultor familiar, a cada ano, só podia participar de um PA, ou seja, ou ele participava do PA da Conab e aí não poderia participar do governo do estado, ou ele participava do PA do governo do estado e não participava do da Conab. A partir desse ano, a partir de 2018, o agricultor familiar pode participar de dois PAs, tá? Ou PA do governo federal, através da Conab, ou estadual ou municipal. Como a gente não tem o PA em nenhum município do estado do Amazonas, né, o PA municipal, então o agricultor familiar está perfeitamente habilitado para participar do PA da Conab e do PA do governo do estado. Tá? Isso aí foi eu acho que foi um grande avanço, né, porque o PA da Conab, né, o Compra com Doação Simultânea, ele paga até R$8.000 por ano, e o Compra com Doação Simultânea do governo do estado, ele paga até R$6.500. Então, o agricultor familiar estava limitado, ou até 8.000 ou até 6.500. A partir desse ano, ele pode chegar até 14.500, né, que seriam 8.000 da Conab e mais 6.500 do governo do estado, tá bom? O Programa de Aquisição de Alimentos, ele tem várias finalidades, tá bom? A primeira delas é apoiar a formação de estoques. O PA da Conab, ele tem uma modalidade específica sobre a para auxiliar na formação de estoques. A gente não vai falar sobre ele, né, nessa data, tá? Ele vai ser o último ele vai estar na última dessas apresentações, que é no dia 27 de agosto, tá? Anote na sua agenda, no dia 27 nós vamos falar sobre o PA, formação de estoques, e o PA, aquisição de sementes, tá bom?
hoje a gente não vai falar dele, mas o formar estoques está entre uma das finalidades do Programa de Aquisição de Alimentos. Nós temos também, como finalidades do PA, fortalecer as redes de comercialização, tá? Através da produção da agricultura familiar. A gente sabe que a maior parte dos alimentos consumidos, eles vêm da agricultura familiar. Então, quando a Conab, quando o governo do estado ou o município incentiva o PA, ele está automaticamente incentivando a produção e também incentivando as redes de comercialização. Outra finalidade do PA é promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica, tá? Quando você está participando do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra com doação simultânea da Conab, se você tiver uma produção orgânica, você tem dois benefícios. Primeiro, você tem prioridade na aplicação dos recursos. Assim como quilombolas, como indígenas e como assentados têm prioridade, aquelas entidades que produzem produtos orgânicos também têm uma prioridade, tá? O outro benefício é que eles têm um valor a mais, tá? Aqui no estado do Amazonas, a gente pratica um acréscimo de 30% na tabela normal do compra com doação simultânea. Então, se você produz um produto orgânico, você recebe 30% a mais do que aquele que está produzindo convencional, tá bom? A gente também, em relação à biodiversidade, nós temos um programa chamado Programa de Garantias de Preços Mínimos da Sociobiodiversidade, né, que é a PGPMBio, que é o assunto da próxima segunda-feira, tá bom? No dia 20 nós vamos estar aqui também falando só de PGPMBio. Então, olha, você vê, já tem dia 27, tem dia 20, temos dia 22 também. Então, nós temos aí nessas 2, 3 semanas um calendário bem cheio, tá? De apresentações da Conab. A PGPMBio é um programa que garante uma renda mínima ao produtor extrativista, garante um preço justo, né? A gente sabe que muitas vezes o produtor extrativista ele tem dificuldade em vender os seus produtos por um preço que minimamente pague o custo de produção que ele tem. E a PGPMBio ela vem justamente para isso, para garantir uma renda mínima, tá? Então isso também é uma das finalidades dos trabalhos da Conab, tá? Outra finalidade é estimular o cooperativismo e o associativismo. Dentro do Programa de Aquisição de Alimentos da Conab, você só pode acessar esses programas através de associações cooperativas, tá? Tudo que for PA dentro da Conab, você só acessa através de associações cooperativas. Então, é uma forma que a Conab encontrou de favorecer o associativismo e o cooperativismo. Outra finalidade do PA é incentivar a agricultura familiar, né? Obviamente, se a Conab garante renda ao agricultor familiar, garante o escoamento da produção dele, automaticamente ela está incentivando o agricultor familiar, está garantindo a ele uma renda dentro do seu município. Então a Conab está dizendo para o agricultor familiar, olha, você não precisa vir para a capital, você não precisa vir para as grandes cidades para ter uma perspectiva de emprego, né? Através da Conab você tem uma renda no seu próprio município, na sua comunidade, de onde você é. Então você pode ficar na sua localidade. Outra finalidade, promover o acesso à alimentação às pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, os alimentos que a Conab compra da agricultura familiar e faz a doação, eles são doados para pessoas em situação de insegurança alimentar. Então você verifica que os programas da Conab, eles têm um benefício duplo. Beneficia o agricultor familiar, que recebe o alimento, e beneficia as pessoas que estão recebendo esse alimento, tá? Então a gente vai ver ali na frente um pouco melhor como é que isso funciona. Outra finalidade é promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais, né? Dessa forma que a gente estava falando. A Conab compra a produção do agricultor familiar, tá? Incentiva a produção e também faz a doação desses alimentos. E constituir estoques públicos, né? Como a gente falou, a Conab, uma outra parte dela, ela compra produtos da agricultura, compra milho, compra arroz, tá bom? E esses produtos, eles são armazenados, né? São feitos estoques com eles, e depois a Conab faz a venda desses produtos. Aqui no estado do Amazonas, nós temos o ProVB, né? O Programa de Vendas em Balcão, onde a Conab vende o milho subsidiado para os pequenos criadores de aves, suínos, e a gente também vai falar sobre esse programa no dia 22 de agosto, tá bom? Já falei para vocês aí também quais são os temas de cada um dos nossos encontros, tá bom? Bom, gente, esse slide aqui, ele é para explicar
como é que funciona exatamente o PAA? Muitas vezes as pessoas confundem, né? Até nós mesmos, funcionários da Conab, muitas vezes nos referimos ao PAA como o compra com doação simultânea, né? Que é o programa mais destacado aqui no Amazonas. Mas, na verdade, o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele é o programa maior, um programa amplo. E dentro dele, você tem várias modalidades, tá bom? Dentro do PAA, você tem o compra direta, tá? Que aqui no estado do Amazonas nós só executamos no ano de 2002, tá? Estamos fazendo estudos atualmente para trazer novamente o compra direta, tá? Mas isso aí é algo bem complicado, depende de outras questões que não são apenas o trabalho da Conab, tá? Nós temos o Formação de Estoques, tá bom? Que é um programa onde a Conab faz um apoio financeiro nas entidades para que elas formem estoques e possam vender os seus produtos, não na safra, mas na época em que ele tiver um melhor preço. Nós temos o PA Leite, tá? Esse aí, infelizmente, a gente não dá para trazer para o Amazonas, tá? Ele é aplicado apenas nos estados da Sudene, né? Que são os estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Nós temos a aquisição de sementes, que nós fizemos no ano de 2017 pela primeira vez no estado do Amazonas. Esse ano nós temos uma outra demanda, né? Esperamos novamente operacionalizar, porque sabemos que é um programa que é muito bacana, é muito interessante, tá? Nós vamos falar sobre ele em outro encontro, tá? E nós temos o Compra com Doação Simultânea, que é o carro-chefe no estado do Amazonas, é o nosso programa de maior abrangência, de maior aplicação de recursos, é o programa que as pessoas geralmente chamam de PA, né? Mas geralmente quando elas falam PA, elas estão se referindo ao Compra com Doação Simultânea, tá? Tão grande é a importância dele, as pessoas fazem essa confusão, tá? Mas o compra com doação simultânea é apenas uma das modalidades do PAA. E é o nosso assunto de hoje, tá bom? Então, gente, quem são os beneficiários do PAA? Quem são os beneficiários do Programa de Aquisição de Alimentos? São 4 tipos de atores que são beneficiados pelo programa. Nós temos as organizações fornecedoras, nós temos os beneficiários fornecedores, as unidades recebedoras e os beneficiários consumidores, tá? A gente está falando assim de forma genérica, mas agora a gente vai explicar cada um deles, tá? O que é cada um desses atores, tá bom? As organizações fornecedoras são as associações e as cooperativas que fazem a doação, que fazem a venda dos seus alimentos para a Conab, né? É importante citar que toda entidade que for participar do PA da Conab, né, na modalidade de compra ou doação simultânea, ela tem que ter ali no final a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP jurídica. Toda associação cooperativa que for vender os seus produtos para a Conab no compra com doação simultânea, ela precisa ter a DAP jurídica. É condição necessária, extremamente necessária para participar do programa. Sem esse documento você não participa. Obviamente que você vai ter outros documentos necessários, né? Estatuto, ata de eleição, a documentação dos representantes da entidade, mas isso aí são coisas que cada entidade tem que ter. Mas a DAP jurídica, ela não consegue participar do compra ou doação simultânea sem esse documento, tá bom? Os beneficiários fornecedores são aqueles que estão dentro das associações cooperativas, né? Ou seja, os agricultores familiares que vão fazer a produção e a venda dessa produção para a Conab, tá bom? Aí você fala, Thiago, mas quem é que está apto a entregar para a Conab? São todos aqueles povos caracterizados como agricultores familiares. Lembra lá do silvicultor, do extrativista, do quilombola, do indígena, do assentado? Todos eles são agricultores familiares, todos eles estão aptos a vender seus produtos para a Conab através de associações cooperativas, tá? Para eles também, eles precisam ter a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP física. Então você vê que são duas DAPs, a DAP jurídica da associação cooperativa e a DAP física do agricultor familiar, tá bom? É preciso ter esses dois documentos, a DAP jurídica para a entidade e a DAP física para o agricultor, tá bom? Nós temos também dentro do PA, nós temos as unidades recebedoras, que são aquelas entidades que vão receber os alimentos doados pela Conab, tá bom? Então são entidades ligadas à saúde, às escolas, serviços de acolhimentos, CREAS, os CRAs também, tá bom?
são todas aquelas entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar, tá bom? Todas elas, aqui no Amazonas nós temos muito forte também o Mesa Brasil, tá? Que é um programa do SESC que recebe esses alimentos. Eles têm uma estrutura fantástica de armazenamento, de transporte, de doação, tá bom? É uma entidade realmente muito séria, tá? Atualmente está sob a coordenação do Raul Façanha, tá? É uma entidade muito séria que ela é a principal beneficiária dos programas da Conab aqui na região metropolitana, recebe muitos alimentos de Iranduba, de Manacapuru, tá bom? E eles fazem um trabalho bem interessante, tá bom? E os beneficiários consumidores são aquelas pessoas que vão receber esses alimentos, tá? São entidades, né? São aquelas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Então elas são o público-alvo das doações da Conab, tá bom? Então, gente, agora nós vamos passar especificamente para os mecanismos do programa de aquisição de alimentos na modalidade compra com doação simultânea, né, que é o objetivo dessa nossa palestra, né, falar especificamente sobre essa modalidade, tá bom? Então, olha só, a modalidade de compra com doação simultânea, ela se configura na compra de alimentos da agricultura familiar, tá? Alimentos diversos. A Conab ela tem uma tabela de produtos que podem ser doados, tá? Então, assim, já é uma tabela pré-definida, tá? Você tem que se adequar a esses alimentos. Mas eu digo assim para você, são mais de 70 alimentos que estão dentro da tabela do compra com doação simultânea. Então, você tem uma variedade muito grande de produtos, tá bom? Você tem abóbora, raiz de mandioca, abobrinha, alface, agrião, tem peixe também, nós temos pirarucu, nós temos aracu, pacu. Então, assim, nós temos produtos processados também, queijo, iogurte, rapadurinha. Todos esses produtos podem participar, tá? A questão fundamental é que o produto ele tem que ser oriundo da agricultura familiar. Então, se você tiver um produto que veio da agricultura familiar, perfeitamente, tá? É muito provável que ele se encaixe dentro dessa lista de mais de 70 alimentos que a Conab tem, tá? Então não fique preocupado se a Conab compra minha produção. Muito provavelmente, né, a gente vê que aqui no estado do Amazonas, nós dificilmente conseguimos chegar a 30 tipos de alimentos diferentes que são vendidos para a Conab, tá? Então você vê ali de 30 para 70, tem um espaço para crescimento muito grande dentro dos produtos que a gente já opera, tá bom? Esses produtos que a Conab faz a compra da agricultura familiar, eles são doados simultaneamente para aquelas entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar, tá? Outra coisa importante, muito importante de se falar sobre o PA, é que tudo que acontece, né, os mecanismos do programa, eles são definidos pelo GGPA. O que é GGPA? Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos. É um órgão, tá, em Brasília, formado por representantes de 5 ministérios, tá bom? Essas pessoas se reúnem anualmente e elas definem quais serão os mecanismos, quais serão as características do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, muitas vezes, né, por que eu sempre cito isso? Muitas vezes o agricultor familiar, né, e a gente sabe que o estado do Amazonas tem inúmeras deficiências de comunicação, deficiências de logística, deficiências de divulgação, né? A gente sabe, né, eu muitas vezes estou pelo interior do estado também, divulgando os programas da Conab, e a gente verifica que, às vezes, na sede do município, você não tem nem sequer internet móvel, né? Você imagina na comunidade de quem está afastado da sede do município. E muitas vezes, quando vem uma alteração no PA, quando vem uma nova exigência, uma nova documentação necessária, as pessoas nos procuram reclamando, isso não dá para fazer aqui no Amazonas, isso é meio complicado. A gente entende, né? Só que esses mecanismos, eles são definidos em Brasília. Então as pessoas que estão lá, elas não necessariamente levam exatamente em consideração as dificuldades do Amazonas. Além disso, um outro fato importante é que muitas vezes o estado do Amazonas está tudo bem, tudo certinho, mas em algum outro estado nós temos algum equívoco, algum desvio do programa, e esses mecanismos eles são criados para fortalecer o programa, para garantir que o dinheiro realmente está sendo bem aplicado,
que o alimento está chegando para a pessoa que realmente precisa. Tá? Então, por isso que muitas vezes são criadas, eu não vou dizer dificuldades, né, mas são criadas novas exigências e as pessoas, né, nos procuram aqui reclamando, achando que vão ter alguma facilidade, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, e aqui no Amazonas a gente não decide nada, tá bom? Tudo é decidido em Brasília, a gente só apenas segue as regras, tá bom? Temos aqui o próximo slide, ele mostra como é que funciona a operacionalização da compra com doação simultânea, tá? Então você tem, né, o agricultor familiar, tá ali no centro da imagem, tá bom? Ele tem a produção dele, tá? Tem a produção ali, que você vê aquela cesta ali, bem farta, tá? E ele faz a doação desse alimento direto para aquelas entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar. Então isso é importante mostrar, porque é o seguinte, apesar do nome do programa, da modalidade ser compra com doação simultânea, né, a Conab está comprando o alimento, mas esse alimento não passa pela Conab, ele vai do agricultor direto para a entidade. Então, quando você manda uma proposta para a Conab, você pode muito bem falar, olha, Conab, eu vou entregar para uma escola ou para um hospital aqui no meu município mesmo, tá? Para você não pensar que você vai ter que mandar o produto para Manaus. Não, você pode entregar no seu próprio município, tá bom? Então, essa entrega já é direto do agricultor familiar para as pessoas em situação de insegurança alimentar. Após essa entrega, a associação cooperativa vai juntar a sua documentação, tá? Nota fiscal de venda, nota fiscal de remessa, o termo de recebimento, né? Onde a entidade vai atestar, vai confirmar que recebeu aqueles alimentos, tá? A associação ou cooperativa vai juntar toda essa documentação e vai enviar para a Conab, tá? A Conab vai fazer uma análise dessa documentação, verificar se está tudo correto, se está conforme o programa, se os alimentos foram entregues dentro da quantidade que a entidade tinha informado que ia entregar, se eles estavam atendendo a condições sanitárias, né, no caso de produtos animais. E se tiver totalmente correta essa documentação, a Conab vai fazer o pagamento para a associação cooperativa, tá? Pode mostrar aquele slide novamente, por favor, Wagner? Isso. Então a Conab vai fazer o pagamento diretamente para o agricultor familiar, para a associação cooperativa. Então é interessante citar dessa ilustração que tanto o alimento não passa pela Conab, quanto o dinheiro não passa pela entidade que vai receber o alimento. O dinheiro vai da Conab direto para a conta da associação cooperativa, tá bom? Eu garanto a vocês que a Conab ela tem um dos mecanismos de mais rápido pagamento, tá? Porque quando a gente vai iniciar as entregas, né, quando a gente vai mandar a carta para a associação cooperativa informando que ela está apta a entregar, que ela pode entregar os alimentos, a gente faz a transferência desse dinheiro para uma conta que a gente chama de conta bloqueada, tá? Que essa conta só a Conab movimenta. Juntamente a essa conta bloqueada, a Conab cria uma conta de livre movimentação, que essa conta é da associação cooperativa, essa conta é a que ela pode mexer, tá bom? Então, quando a Conab verifica a documentação, tá tudo ok, pode fazer o pagamento, nós enviamos um ofício para o banco, tá? Aqui no estado do Amazonas a gente só trabalha com a Caixa Econômica Federal, tá? A gente manda um ofício, Caixa, pode transferir o dinheiro. E em 5 dias úteis, a Caixa faz a transferência desses recursos da conta bloqueada para a conta de livre movimentação, tá? Se a entidade mandar para a Conab a documentação completa, tá? Sem falhas, tudo certinho, aproximadamente em 15 dias úteis a gente consegue fazer um pagamento. Então é algo realmente bem célere, tá? É algo rápido. O agricultor familiar não vai ficar esperando meses e meses pelo seu pagamento, a não ser, obviamente, que a documentação tenha algum erro, alguma falha. Mas se tiver tudo correto, vai ser pago rapidamente, tá? Wagner, pode mostrar aquele slide novamente, por favor? Bom, através dessa modalidade do compra com doação simultânea, a Conab ela fortalece a renda do agricultor familiar, tá? Porque ele tem um preço justo pela sua produção. A Conab fortalece a segurança alimentar das pessoas que estão recebendo esse alimento, né? Aquilo que eu falei é um benefício duplo, tá? Um benefício para o agricultor familiar que está vendendo, que está recebendo dinheiro, e um benefício para as pessoas
carentes, que recebem um alimento de qualidade, um alimento produzido de forma natural, tá? Um alimento bem nutritivo, bem interessante mesmo, tá? Eu quando falo desse programa, eu costumo lembrar, né, que eu estudei em escola pública e quando a gente tinha o lanche, né, a gente quando tinha um suco assim, ralo, a gente tinha aquela que a gente chama de bolacha de motor, né, que é gostosa, mas você sabe que não tem um poder nutritivo muito interessante, né? Eu penso que eu tinha essa merenda, né? E hoje, quem é atendido pelo compra doação simultânea tem na sua merenda pirarucu, outros peixes, tem verduras, frutas. Então, realmente é um benefício fantástico, fantástico mesmo, tá? Tanto para o agricultor familiar quanto para quem vai receber esses alimentos, tá? É algo bem bacana, um programa muito interessante mesmo, né? Nós queríamos que ele estivesse em todo o estado do Amazonas, tá? A gente vai ver aqui mais para frente que, infelizmente, tem algumas áreas do estado do Amazonas que a gente ainda não conseguiu chegar, tá? E a gente espera, através dessa divulgação aqui, com o apoio da SEDUC, a gente espera divulgar o programa, divulgar o mecanismo e espera que você, agricultor familiar, associação, cooperativa, possa se interessar e possa enviar suas propostas para a Conab, tá? E também a gente fortalece o cooperativismo e o associativismo, né? Através da renda para as associações e cooperativas, tá? Aí você fala, bom, Thiago, muito legal, muito interessante o programa. Como é que a gente faz para participar? Como é que a gente faz para poder, né, concorrer nesse programa da Conab, tá? Como é que você vai participar do programa de aquisição de alimentos, tá? Você tem que aguardar a data determinada para a formalização da proposta. Então, o que acontece? A Conab, todo ano, ela abre um edital para participar do compra com doação simultânea, tá? Nesse ano de 2018, foi do dia 18 de abril ao dia 18 de maio, tá? As associações cooperativas tiveram um mês para enviar a proposta para a Conab, tá? Você faz isso através do PANet, tá? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos na internet, né? É um programa que você vai fazer o lançamento da sua proposta. O que é o lançamento da proposta? Você vai dizer lá no sistema quantos agricultores familiares participam, quanto cada um quer vender para a Conab, que alimentos você quer vender para a Conab, quais são as entidades que vão receber, tá? Então tudo isso você já vai verificando antes. Você já verifica quem vai produzir, quem vai vender para a Conab, quais agricultores familiares vão participar, quais entidades vão receber, tá? Escolas, hospitais, o CREA, Mesa Brasil, tá? E você vai, num período ali de um mês, você vai ter esse tempo todo para fazer o lançamento da proposta no sistema, tá? Essa proposta ela vai direto para Brasília, tá bom? Como eu falei, aqui no Amazonas a gente não decide nada, tá bom? Essa proposta é enviada pelo PANet, tá bom? Através da internet. Você faz concomitantemente a isso, ao mesmo tempo em que você manda essa proposta pela internet, você tem que enviar a documentação necessária para participar. Essa documentação você encaminha aqui para o Amazonas, tá? Então, no edital, vai estar dizendo qual é a documentação que você vai ter que enviar. Geralmente você vai enviar o comprovante de que você fez essa entrega pela internet, você envia estatuto e ata de eleição da atual diretoria da associação cooperativa, tá? O estatuto da associação, a eleição da atual diretoria da associação, os dois documentos autenticados em cartório. Você vai mandar CPF e RG dos representantes da entidade, você vai mandar o termo da entidade que vai receber, elas garantindo que vai fazer uma entrega correta, que vai cuidar bem do alimento, tá? Que vai fazer o acondicionamento, que vai fazer a distribuição correta. Tá? Então, tem toda uma documentação no edital, mas basicamente, né, são os primeiros documentos que a gente sempre pede. Né? Como eu falei, pode ter mudança, né? A partir de 2019 podem solicitar alguns outros documentos, mas esses que eu falei para vocês, eles são geralmente, todo ano eles são cobrados, tá bom? Depois de fazer essa entrega fisicamente dos produtos, dos documentos para a Conab, você vai aguardar o ranqueamento do grupo gestor do PA, tá bom? O que acontece? Desde 2016, né, já há alguns anos, infelizmente, a Conab ela tem sofrido um corte de recursos, né?
Eu acho que isso é algo infelizmente comum a todos os órgãos públicos, a todas as pessoas jurídicas públicas, né? Essa diminuição de recursos. A gente sabe que o Brasil passou por uma crise muito severa, né? Nos últimos 2, 3 anos. E a Conab, infelizmente, foi afetada por isso também. A gente já há alguns anos tem uma diminuição dos recursos, tá? Só que os nossos programas, né, devido à nossa divulgação, devido ao que a gente tem feito de propagar o mecanismo, né, a nossa demanda tem aumentado. Mais associações, mais cooperativas têm procurado a Conab, né, para participar do programa e a gente tem cada vez menos recursos. Então, devido a isso, o que o grupo gestor, né, do PA definiu? Ele, desde 2016, aplicou um ranking, tá? Então, quando a entidade manda a proposta para a Conab, ela tem, ela tem critérios que elas serão avaliadas. E aquelas que tiverem a maior pontuação nesses critérios, né, terão prioridade no recebimento dos recursos. Alguns desses critérios são, por exemplo, quantidade de mulheres. Quanto mais mulheres você tiver na proposta, maior vai ser a sua pontuação. Outro, produtos orgânicos. Quem produz, né, quem vende para a Conab produtos orgânicos, também tem uma preferência, tem uma pontuação maior. Outro critério é indígenas, quilombolas, assentados na reforma agrária. Esses povos, eles têm uma pontuação maior. É importante citar o seguinte, que, como eu falei, o agricultor familiar ele precisa ter a DAP física para participar do programa, né? Então, para ele ser caracterizado como quilombola, como indígena, como assentado, a DAP dele tem que especificar isso. Tem que ser a DAP indígena, ou a DAP para o indígena, a DAP do assentado, a DAP do quilombola, tá? Ele precisa que nesse documento venha a caracterização dele como um povo tradicional. Se não tiver, ele vai ser caracterizado como agricultor familiar comum, um agricultor familiar comum, e não vai ter prioridade, tá? E não adianta falar, não, mas eu sou indígena. Eu sei, a gente sabe que você é indígena, tá? Mas você precisa que a DAP especifique isso, tá bom? Após esse ranqueamento, a Conab faz a divulgação desse ranqueamento, tá? E tem aqueles que tiverem as maiores pontuações terão recebimento, né? O que nós temos feito aqui no estado do Amazonas? Já desde que iniciou esse ranqueamento e nós verificamos que não teríamos recursos para atender a toda a demanda, né, a Conab tem feito uma articulação, né, com os nossos parlamentares, com nossos deputados federais, com nossos senadores, buscando recursos, tá? Isso a gente pode falar porque é algo que no Brasil inteiro está sendo feito. Todas as superintendências regionais que estão enfrentando esse problema, né, de crescimento de demanda e diminuição de recursos, todas elas estão fazendo isso, tá? No ano de 2000 no ano passado nós conseguimos, tá, recursos a mais, graças a esse nosso trabalho, né? Na verdade, nos últimos 2 anos nós conseguimos recursos a mais através desse nosso trabalho de articulação, tá? A gente vai ver um pouco ali mais para frente nos slides, né? Os recursos que nós conseguimos com isso, tá bom? Bom, gente, nós temos aqui agora uma prestação de contas do compra com doação simultânea nos últimos 10 anos no estado do Amazonas, tá bom? Como eu falei, o compra com doação simultânea ele é o nosso carro-chefe aqui no estado do Amazonas, né? Então a gente tem muito orgulho daquilo que a gente conseguiu para o estado do Amazonas desde a criação do PA, tá? Isso aqui, ó, gente, olha, é o que nós tivemos no PA 2016, tá? Só lembrando a vocês que o PA, compra com doação simultânea do ano de 2017, nós ainda não finalizamos, tá? Então por isso que a gente ainda não tem a prestação de contas dele completa. Aí eu estou usando o de 2016, que é o último ano que nós temos a prestação de contas fechada já, tá bom? Então olha só, no ano de 2016, nós atendemos um total de 38 projetos, tá? 38 associações cooperativas foram atendidas, tá? Dentro desses 38 projetos, 23 projetos foram de agricultores familiares comuns, normais, tá? Nós tivemos um projeto de extrativistas, nós tivemos 8 projetos de assentados da reforma agrária, um de indígenas, tá? E também 5 de pescadores artesanais, né? Como eu falei, foram 38
38 projetos, tá? Você somar e vai dar os 38 certinho. Nós aplicamos no ano de 2016 R$ 8.800.000, tá? De produtos comprados diretamente da agricultura familiar. Isso deu para adquirirmos 5.000 toneladas de alimentos, tá? 5.000 toneladas de alimentos da agricultura familiar. Você imagina a importância disso para as escolas, para os hospitais, para o Mesa Brasil, para as pessoas que receberam esses alimentos. Realmente é muita coisa, é uma mudança muito grande que esse programa possibilita na vida das pessoas. Foram atendidos 1.649 agricultores familiares, tá? A gente coloca aí beneficiário fornecedor porque é tudo aquilo, né? Agricultor, extrativista, indígena, assentados, tá? E nós conseguimos atender 16 municípios com esses 38 projetos, tá bom? Próximo slide, por favor. Bom, dentro desses projetos, dentro daquela divisão, né, daqueles 1.600 agricultores familiares que foram atendidos, você vê que tem a predominância de agricultores familiares comuns, né, 714. Tivemos ali aproximadamente mais de 300 pescadores artesanais, tá? 33 indígenas, que foi apenas um projeto de indígenas, né? 258 assentados da reforma agrária e 263 agroextrativistas, tá? Num total de 1.649 beneficiários fornecedores. Os municípios que nós conseguimos atender são agora esses que estão aqui no próximo slide, tá? Esses aí foram os municípios que nós conseguimos atender no ano de 2016, tá? Até agora falamos só de 2016. Então você teve ali Tabatinga, você teve Tapauá, o próprio município de Manaus também, Parintins, tá? E aí você vê uma das coisas que a gente vê nesse slide e a gente vai ver no próximo futuramente, o norte do estado do Amazonas, né, que é justamente a nossa região mais subdesenvolvida, a nossa região com as condições mais difíceis, o norte do estado do Amazonas, né, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, não participaram no ano de 2016, não foram atendidos no ano de 2017, no ano de 2017, então é algo realmente preocupante, que justamente os nossos municípios mais necessitados ainda não participem desse programa fantástico, tá bom? Bom, gente, no próximo slide, agora sim, a gente vai ver uma prestação de contas de 10 anos do PA, compra com doação simultânea, tá? Do ano de 2007 até o ano de 2016. Bom, esse primeiro slide, ele nos traz a quantidade de famílias, né, de agricultores familiares que foram atendidos. Então, lá em 2017, nós atendemos 2.500 famílias de agricultores familiares, tá? E aí você vai, né, a cada ano tendo ali, variando, ali em 2009 nós tivemos apenas 500, né? Mas também tivemos ali, em 2010, chegamos a ter quase 2.000, 1.933 famílias, tá? Nesses 10 anos, nós tivemos um total de mais de 15.300 famílias atendidas, famílias que venderam seus produtos para a Conab, tá? Então, realmente é algo bem abrangente, um programa bem acessível, né? Que chega a muitas famílias, a muitas pessoas. No próximo slide, nós vamos ver aqui a quantidade de produtos que foram comprados da agricultura familiar, tá? Então, de 2017 a 2016, nós tivemos ali, no ano de 2009, né, nós tivemos poucas famílias e tivemos também a menor quantidade de produtos adquiridos, tá? O nosso ápice, né, foi o ano de 2014, onde conseguimos adquirir mais de 9.100 toneladas de alimentos que foram doados no estado do Amazonas, tá? Então você verifica realmente a importância do programa. Nesses 10 anos, a Conab já adquiriu no estado do Amazonas mais de 54.000 toneladas de alimentos, tá? Alimentos da agricultura familiar, alimentos produzidos pelos nossos agricultores familiares, tá? E por fim, gente, agora, né, uma parte bem interessante, a aplicação de recursos, tá? Nesses 10 anos, o máximo que nós tivemos foi o ano de 2014, né?
onde conseguimos aplicar mais de 11 milhões e 400 mil reais de produtos comprados da agricultura familiar, tá? E nesses 10 anos, resumindo, a Conab já adquiriu mais de 65 milhões de reais de produtos da agricultura familiar. Então você imagina, 65 milhões de reais colocados na mão do agricultor familiar, 65 milhões de reais injetados na economia dos estados, na economia dos municípios do estado do Amazonas, tá? Então você vê que realmente, e lembrando, né, esse programa, ele tem um benefício duplo. São 65 milhões de reais para o agricultor familiar e 65 milhões de reais de produtos doados para pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, realmente, é um programa muito abrangente. Modéstia à parte, é um programa muito interessante que traz muitos benefícios para as pessoas que são atendidas por ele. Tá bom, gente? Bom, para o ano de 2017, né, que eu falei para vocês que a gente ainda não finalizou, a gente já, algumas entregas já iniciaram, algumas entidades ainda nem tiveram a liberação de recursos, né, porque estão com algumas pendências documentais, tá bom? Mas para o ano de 2017, como eu falei para vocês, a Conab ela teve uma grande redução de recursos, tá? Então, no primeiro momento, nós tínhamos apenas R$ 2.129.050. Tínhamos apenas esses recursos. Então você verifica, a gente caiu de 2016 de 8 milhões e 800 mil reais para 2 milhões e 100 mil. E nisso a gente divulgando os programas, a gente indo ao interior do estado, então a demanda crescendo e os recursos sendo severamente cortados. Nesse primeiro momento, essa quantidade de recursos deu para atender apenas 15 entidades, tá? Nós recebemos 70 propostas, tá? 70 associações cooperativas se inscreveram para participar do compra doação simultânea e nós tínhamos dinheiro apenas para 15. Aí o nosso superintendente, né, juntamente com o gerente, nós nos mobilizamos, batemos nas portas dos deputados federais, dos senhores senadores, dos senhores deputados estaduais, fomos procurar recursos, né? Com essa nossa mobilização, o superintendente chegou aí 2 vezes a Brasília, se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Social também, tá bom? Tivemos o auxílio de alguns políticos aqui do estado do Amazonas, tá? E nesse segundo momento, nós conseguimos mais 3 milhões e 400 mil reais. Então você verifica como foi importante essa nossa mobilização, essa nossa procura, porque conseguimos mais do que dobrar a quantidade de recursos que nós tínhamos, né? E esses recursos conseguimos atender mais 19 entidades, tá bom? Então você verifica como realmente foi importante a nossa mobilização, tá? A gente pede para você, agora é a nossa vez, como Conab, de pedir de você, agricultor familiar. Estamos em ano de eleição, os políticos estão viajando pelo interior do estado, procurando, né, conversar, procurando as articulações. Por favor, fale dos programas da Conab, fale que a gente tem esse mecanismo, perdão, que infelizmente tem poucos recursos atualmente. Fale, olha, consegue alguma coisa para a Conab, que na verdade não é para a Conab, é para o agricultor familiar, é para as pessoas que vão receber esse alimento, tá? Então a gente solicita que você dê uma cobrada também, tá bom? Nos ajude a podermos ajudar vocês, tá bom? Bom, com essa articulação toda que nós conseguimos no ano de 2017, nós tivemos um total de 5 milhões e meio de reais para adquirir produtos da agricultura familiar. Infelizmente, ainda ficou abaixo do que tinha sido no ano de 2016, tá? Mas pelo menos não foi aquela terra arrasada que nós tínhamos no primeiro momento. Conseguimos atender 34 associações cooperativas. Esses recursos serão suficientes para adquirir quase 2.000 toneladas de alimentos, tá? São 977 famílias de agricultores familiares que vão doar seus alimentos para a Conab, tá bom? E são 19 municípios participantes, 19 municípios que serão atendidos, tá bom? Esses 19 municípios são esses aqui do próximo slide agora,
são os municípios que a gente atendeu agora no ano de 2017. Como eu falei, alguns já iniciaram, tá? Dois, eu acompanhei na sexta-feira, né, antes de vir para essa apresentação, duas entidades já terminaram suas entregas, tá? As outras 32 ou estão entregando, ou estão para começar, e ainda tínhamos algumas com problemas documentais. Como eu falei para vocês no mapa anterior que nós mostramos, você verifica aí que o norte do estado do Amazonas, né, continua um vazio, né? Infelizmente a gente não conseguiu chegar nessa área. Nós sabemos que tem a questão da terra que não é a mais adequada, nós sabemos que falta comunicação, falta divulgação, mas a gente precisa chegar. Precisamos chegar até esses municípios porque nós somos funcionários públicos, nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir a todo o estado do Amazonas, né, e não apenas e não podemos deixar nenhuma região de fora. Então a gente espera que realmente você tenha entendido o mecanismo do programa, que você realmente tenha entendido como é que funciona, tá? Como é que tem que ser para você participar do programa. E a gente espera que você também seja um divulgador, tá? Que ajude a levar esse programa para outras pessoas que infelizmente não puderam atender não puderam assistir a esse nosso bate-papo, tá? Por favor, leve, divulgue, olha, tem esse programa da Conab, dá para participar, são preços interessantes, a Conab atualiza os preços da nossa tabela anualmente, tá? Para que esses alimentos, os preços dos alimentos tenham um reajuste, que você tenha o seu poder de compra mantido, tá bom? Para que não fique um valor muito baixo. A gente tem um acompanhamento, tá? A gente visita o interior para ver se o alimento está chegando direitinho, para ver se o agricultor familiar está recebendo seu dinheiro corretamente, tá bom? Então a gente tem uma série de mecanismos para realmente favorecer o agricultor familiar. A gente sabe que a situação no interior do estado não é das mais fáceis, né? Eu sou do interior do estado, tá? Nasci no interior do Amazonas e a gente sabe, a gente conhece, anda por aí, a gente vê que realmente esse programa ele faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Do agricultor familiar, da pessoa que recebe os alimentos. E a gente quer que esse programa seja mais divulgado, que ele tenha uma abrangência maior no interior do estado do Amazonas. Você viu aí, no histórico dos anos anteriores, nós conseguimos aplicar muito mais do que nós estamos fazendo nesse ano, né? Infelizmente a Conab teve essa redução de recursos, mas as pessoas, os técnicos, estão lá na Conab, estão disponíveis para trabalhar, eles podem fazer mais, produzir mais, mas nós precisamos de ajuda, né? Como eu falei, cobre o seu deputado, cobre o seu senador para trazer recursos para a Conab, tá bom? Para trazer recursos para você, agricultor familiar, tá bom? Bom, gente, eu quero mostrar agora o nosso último slide aqui, né? Quero dizer muito obrigado a todos vocês, tá? Esse aqui, para você que é agricultor familiar, para você que está em uma associação cooperativa, né? Eu divulgo esse telefone celular que está aí, é o telefone do nosso superintendente, tá? O Serafim Taveira. Ele tem um grupo de WhatsApp só com presidentes de associações cooperativas, tá? Então tudo que a Conab faz, né? A gente divulga nesse grupo de forma, para quê? De forma igualitária, né? Para todos terem o mesmo acesso à informação, tá? E para você também ter um contato direto com o superintendente, perguntar, saber as datas da Conab. Conab, quando é que eu posso mandar uma proposta para o compra com doação simultânea? Tem previsão de mais recursos? Então tudo isso você tem uma linha praticamente direta aí com o nosso superintendente, tá? Pode ser que ele demore para responder em algum momento, mas uma hora ele vai responder para você, tá? Ele é bem atencioso, ele é bem cuidadoso com essa ferramenta. A gente sabe que o WhatsApp ele ajuda muito na divulgação, tá? Tem aí também o telefone da nossa superintendência, tá? Se você quiser ir até lá, pode nos procurar. O Emmanuel, que é o gerente, o Laureano, que está encarregado, todos eles vão atender você, vão servir um cafezinho, vão ouvir a sua dúvida, vão lhe ajudar com as informações que puderem, tá? Que estiverem ao nosso alcance. Como eu digo, a Conab, ela é a casa do agricultor familiar, né? Então nós estamos lá para servir você. Tá? Então pode ir lá, eu tenho certeza que a Conab está de portas abertas para o agricultor familiar, tá? A Conab, gente, é importante dizer isso,
A Conab ela é feita para o agricultor familiar, tá? Então você, agricultor, tem uma linha direta com a Conab. Se chegar no seu município, tá? Aí onde você, na sua comunidade, alguém dizendo que vai facilitar a entrada na Conab, que vai facilitar que o seu projeto seja aprovado e cobre alguma coisa de você por isso, não aceite, não pague nada, tá? A Conab é feita para o agricultor familiar. Não há ninguém externo à Conab que vai facilitar, que tem portas abertas na Conab. Isso tudo é mentira, tá bom? Como eu falei para vocês no meio da apresentação, todos os mecanismos são decididos em Brasília. Aqui no estado do Amazonas, nós não decidimos nada, nós apenas operacionalizamos, tá? Então, tudo é definido em Brasília. Se chegar alguém para você dizendo que vai facilitar aqui na Conab, aqui no Amazonas, é mentira, não tem nem como. Não tem, a Conab, ainda bem que ela tem esses mecanismos, a Conab nos protege até funcionários públicos, porque nós não temos nem como desviar o programa, como alterar alguma coisa para beneficiar A ou B, tá? Os mecanismos da Conab eles são totalmente impessoais e a gente não tem ingerência nenhuma sobre isso, tá? Eu queria, gente, agradecer de coração mesmo a todos vocês que nos escutaram, a todos vocês que nos acompanharam, né? Eu espero ter ficado claro para vocês, eu espero ter sido eu espero ter mostrado, né, de uma forma correta, de uma forma clara para você, como é que funcionam os mecanismos do compra e doação simultânea. Aproveito para convidá-lo para as nossas próximas palestras, tá? Nós teremos no dia 20, no dia 22 e no dia 27 de agosto, tá? Na próxima segunda-feira, na próxima quarta-feira e na outra segunda-feira, tá? Falando sobre os outros programas da Conab. Eu peço encarecidamente que você venha nos assistir, porque você vai verificar que também são outros programas muito interessantes, programas que garantem renda ao agricultor familiar, que garantem formas dele produzir o seu alimento, tá bom? Que beneficiam enormemente o agricultor familiar, você não tem ideia, tá bom? E ao final, né, as pessoas que participarem dos 4 cursos, né, das 4 palestras, receberão um diploma emitido pela Conab, tá bom? Um diploma que vai atestar que você participou, que você conheceu os programas da Conab, tá bom, gente? Bom, estamos de volta, né? Como nós não tivemos nenhuma pergunta nesses 10 minutos, então a gente vai encerrar por aqui. Eu queria realmente agradecer do fundo do coração a todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, tá? Aproveito para convidar para os nossos próximos eventos, tá? Como eu falei, no dia 20, no dia 22 e no dia 27 também estaremos aqui, tá? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, fazendo divulgação de outros programas da Conab, tá bom? Eu espero que você participe novamente, que você traga conhecidos, traga pessoas que você tem, que possam se interessar pelos programas da Conab, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, tá? Muito obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser.